Deu certo? Aê, boa noite! Boa Consegui. noite, deu Tudo certo. bom? Tudo bem. Prazer receber você. Deixa eu só aumentar meu volume aqui. Tudo bem, Roxane? Tudo ótimo com você. Tudo ótimo. Prazer receber você aqui. Mas é mesmo. Gente, a Roxane é psicóloga e Roxane, fala só pra gente um pouquinho do teu currículo para o pessoal te conhecer. Certo. Boa noite, gente. Meu nome é Roxane Pucci. Eu sou psicóloga clínica e educacional, certo? Atualmente trabalho atendendo adolescentes, adultos, né, e jovens. E também trabalho em uma escola, né? Atualmente, aí, hoje eu sou pós-graduanda em psicologia escolar e educacional. Então já tem uma boa experiência na área da educação, né? E acho que foi justamente daí que surgiu a ideia dessa live, do tema dessa live. Inclusive, queria te parabenizar. Eu assisti uma live sua sobre autocobrança, junto com a doutora Natés também, outra grande psicóloga, e achei brilhante. Eu tenho certeza que quem acompanhar a nossa live aqui hoje não vai se arrepender. Foram as coisas assim, que Muito obrigada. realmente me fizeram refletir. E aí, Isso. para a gente não perder tempo, já para a gente poder começar o nosso debate, né? Na verdade, não seria nem um debate, mas já para a gente poder começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre autocobrança, que acredito que seja um dos maiores dramas aí do concurseiro, que é cobrado por todos os lados, né? Familiares, amigos e principalmente por si próprio. Daí o tema da nossa live, que é a autocobrança. Então, o que é que você pode falar para a gente aí de forma introdutória sobre autocobrança e se isso é sempre algo negativo ou se pode ser positivo também? Certo. Então, gente, para começar falando, eu acho importante a gente falar um pouco o que são autocobranças, né? E aí, as autocobranças são nada menos, nada mais do que as cobranças e as exigências feitas a si mesmo, né? E aí é importante a gente entender que essas autocobranças, elas podem ser derivadas de três contextos, né? Um é a nossa história de vida, né? Vamos supor que a gente cresceu em um contexto onde a gente foi o tempo todo é, foi o tempo todo dito pra gente que a gente precisava ser o melhor, que a gente precisava se esforçar mais, que o que a gente fazia não era suficiente, ou que a nossa nota nunca era o suficiente. Quando a gente cresce, geralmente, em um contexto como esse, essa autocobrança naturalmente vai sendo desenvolvida, né? E aí a gente vai internalizando, de alguma forma, essas coisas e vai adquirindo essa autocobrança. Essa autocobrança também pode surgir a partir da nossa cultura. Hoje, a gente vive em uma sociedade completamente capitalista e imediatista. Né? Então, assim, é importante a gente pensar nisso e pensar no efeito que essa sociedade tem sobre a gente. No sentido de que essa sociedade hoje quer que a gente seja cada vez mais produtivo, que a gente seja cada vez mais ativo. Hoje, as pessoas acham o descanso desnecessário, né? A partir do momento que você diz que você vai descansar, as pessoas já olham assim, É ah, quase um não, pecado, né? Para concurseiro, descansar é um pecado, né? Sendo que isso a gente exatamente. sabe que tem efeitos positivos também, até na produtividade. A gente vai já falar Sim. disso adiante. Com certeza. Só que o que é que acontece? A gente é tão atravessado por isso que às vezes a gente nem se dá conta. E para a gente conseguir se adequar a essa sociedade, a gente quer responder essas expectativas que muitas vezes acabam nos fazendo muito pior do que melhor, né? E aí, o outro ponto, né, que também pode influenciar nesse processo de autocobrança é a genética, né? Assim, a gente sabe que às vezes a gente carrega alguns genes conosco, mas esses genes não são determinantes, certo, gente? Eles podem ser ativados de acordo com sua história de vida, né? Então, assim, é, quando a gente tem uma predisposição, ao longo da vida ela pode ser desenvolvida ou não. Tudo isso vai depender do nosso contexto, né? E aí, entendendo isso e já trazendo para o que você me perguntou, né? Poxa, a autocobrança é sempre negativa? E aí eu acho que vale a gente falar, né? Gente, não, a autocobrança muitas vezes é necessária. Né? A autocobrança, a partir do ponto, até o ponto que ela nos faz ser responsável, que ela nos faz conseguir olhar para os nossos compromissos, que ela nos faz conseguir olhar para as coisas que a gente se responsabilizou, ela é ótima. Até o ponto que ela mais nos motiva do que nos paralisa.
O que acontece, o que é preocupante, é quando ela começa a nos paralisar muito mais do que nos motivar, né? E geralmente essa paralisação surge a partir de pensamentos como você deveria ter feito melhor, você poderia ter feito mais, você não se dedicou bastante, você não é suficiente. Geralmente, essa autocobrança negativa está atrelada a esses pensamentos, né? E aí, junto com esses pensamentos, vem a culpa, né? Assim, as pessoas começam a se culpar, a se martirizar. Só que uma coisa muito curiosa, Rodrigo, é que assim, as pessoas às vezes têm a impressão de que a culpa é motivadora. Que a É culpa é verdade. agora, né? Que É agora eu verdade. vou aqui, vou me culpar, vou me martirizar bem muito, porque aí eu vou ficar com peso na consciência e vou conseguir Sim, fazer, exatamente. né? Só É que, na verdade. verdade, isso só funciona na teoria. Na prática, a gente sabe que não é assim, né? Na prática, isso nos paralisa muito mais do que nos motiva, né? Então, assim, que tal a gente pensar sobre isso e tentar substituir a culpa pela responsabilidade, né? Quando eu falo sobre isso, é no sentido de, tipo assim, substituir eu deveria, que é algo que eu não tenho mais como voltar atrás e que está relacionado à culpa, com a responsabilidade, que está vinculado com o que eu ainda posso fazer diferente, né? Que é Isso é algo que muito eu tô... verdade. Principalmente trazendo um pouco para o mundo dos concursos. Às vezes, se a gente deixa de estudar um dia porque aconteceu alguma coisa, que é possível que aconteça, essa culpa de não ter estudado muitas vezes prejudica o rendimento dos dias seguintes também, né? A não aceitação de que, eventualmente, você pode não ser tão produtivo, isso prejudica não só aquele dia que você não foi produtivo, mas prejudica os dias seguintes. Ou então aquela culpa, devia ter começado a estudar antes, por que eu só comecei a estudar agora? E aí, isso prejudica até a partir desse ponto que você decidiu começar a estudar, porque você fica com aquela culpa, né? Realmente isso acaba Exatamente. afetando a produtividade e impede que você lide de forma saudável, né? Com essa obrigação de estudar. Ou é bem por aí mesmo? É perfeito. Quanto mais a gente se cobra, mais essa autocobrança influencia na nossa autoestima, que influencia na nossa autoconfiança, que faz com que o nosso rendimento vá lá para baixo. Né? Às vezes a gente pensa que não, mas está tudo muito vinculado, né? A partir do momento que eu me Sim. cobro, eu começo a me sentir culpada, eu começo a achar que eu não consigo mais, que eu não sou capaz, e isso faz com que eu não consiga produzir, né? É. E aí, Isso acontece muito, só uma observação, Roxane. Uhum. Isso acontece muito depois de uma prova em que o resultado não foi tão bom. Então, inclusive, às vezes a gente recomenda de absorva aquela dor, assim, né? Aquela tristeza daquela prova, mas Sim, por um breve período de tempo. Não deixe que aquilo lhe afete por meses. Porque realmente essa dificuldade de lidar com o resultado negativo, isso intensifica, né, essa autocobrança e piora muito a forma de lidar com ela. O que é que você pode dar como dica, assim? Imagina a pessoa fez uma prova, estava esperando muito, não foi tão bem. Como é que você lida com esse resultado negativo para que essa cobrança pelo resultado não impeça que depois dali você possa ter um desempenho melhor e, eventualmente, na próxima prova, aí ter sim o resultado que deseja? sim, pronto. Nesse caso, né, que é algo muito comum, né? Sim, Principalmente nesse contexto, eu acho que a coisa mais importante em ser feita, primeiramente, é acolher os seus sentimentos, né? Às vezes a gente tem a mania de querer fugir, de querer assim, não, eu não posso ficar mal, eu preciso estar bem o tempo todo, né? Mas a partir do momento que você aceita e você não fica lutando contra o que você está sentindo, é como se você conseguisse absorver e elaborar aquilo de forma mais rápida, né? Eu costumo até falar assim, é como se tivesse uma pessoa gritando dentro da gente que ela só vai se calar a partir do momento que a gente disser, tá certo, agora eu vou te escutar, né? Então, assim, fala aí, fala, e agora já terminou de falar? É nesse sentido, né? Então, assim, a gente entendi. precisa, primeiramente, acolher esse sentimento, mas também não se acomodar. Deixar com que ele venha, mas com que ele saia também, né? Esse Sim. fluxo de entrada e saída. E aí, a partir disso, a gente olha para aquilo que eu tinha falado, né? De tipo assim, o que eu posso fazer diferente?
e não ficar se lamentando do que O que eu poderia ter feito diferente, né? Exatamente. E aí a gente entra nessa questão, né? Assim, do que realmente a gente ainda pode fazer diferente. E aí vem uma questão que é muito Tem que mudar legal. o tempo do verbo, né? Sair do Exatamente. passado. É, em vez de olhar para o passado, olhar para o futuro, né? E olhar para o presente, que é o que nós temos agora. Muito mais do que o futuro, né? Sim, E verdade. aí é muito interessante quando a gente fala sobre isso, porque às vezes essa autocobrança tem uma função na nossa vida que a gente nem se dá conta, né? No sentido de que às vezes essa autocobrança está querendo dizer algo pra gente sobre nós mesmos, né? Assim, no sentido de, oh, peraí, você tá precisando se organizar mais. Oh, peraí, você tá precisando respeitar os seus limites, você tá precisando confiar mais em você. E às vezes são coisas que a gente nem se toca, mas que a autocobrança tá ali, batendo na porta, querendo dizer alguma coisa pra gente, né? E aí, É nesse verdade. sentido, é muito interessante que a gente consiga se olhar com carinho, que a gente consiga se olhar com cuidado. Eu amo dar esse exemplo, dou em todas as lives que eu falo, né? Mas assim, gente, por que a gente cuida tão bem de um amigo, né? Por que a gente fala palavras confortáveis com um amigo? Por que a gente dá um abraço no amigo? Mas por que a gente esquece de fazer isso com a gente mesmo? Né? Assim, porque a gente esquece de abraçar as nossas próprias vulnerabilidades, né? Porque a gente esquece de dar um carinho quando a gente precisa, de dar uma recompensa, né? E aí, um exemplo que me vem muito forte na cabeça também é a questão de, assim, se vocês não tiverem vivenciado isso, certamente vocês conhecem alguém que vivenciou, né? Que é no sentido de, quando você é criança, adolescente, geralmente, quando você tem uma mãe que pega no seu pé, que fica mandando toda hora você estudar a todo custo, a qualquer preço, né? Assim, que você não pode fazer nada, você fica agoniado, né? E aquilo só lhe prejudica muito mais do que lhe motiva. Só que aí o que acontece? Quando você está dentro desse contexto, você já absorveu tanto isso que quando você vira adulto, você simplesmente passa a fazer a mesma coisa que sua mãe fazia, mas você com você mesmo, né? É E aí verdade. você simplesmente não se dá conta disso, mas aí é nesse momento que você precisa ligar o estralo, né? E pensar assim, poxa, eu preciso saber separar o que é meu e o que é da minha mãe, o que é dos meus pais, né? Eu preciso conseguir separar o que é da minha experiência, até onde essa cobrança faz sentido para mim e até onde eu reproduzo essa autocobrança porque ela um dia fez sentido para os meus pais, Sim, né? sim. E isso a gente não se dá conta, né? A gente deixa passar muito despercebido e a gente acaba deixando de fazer as coisas da forma que fazem sentido pra gente fazer pra gente fazer as coisas da forma que fazem sentido pro outro, É né? verdade. Muito, muito interessante. E no mundo dos concursos também, às vezes o desejo do concurseiro é prestar um concurso A, e aí isso acontece muito, inclusive. Quem está assistindo aí a live pode confirmar. Às vezes você está estudando para a Defensoria Pública, por exemplo, e aí sai um concurso para a Câmara dos Vereadores lá do interior, um carro que nem de bacharel em direito é. Só que aí você passa a ser cobrado pela sua família, ó, porque abriu um edital, né? Saiu um concurso que você tem que fazer. E você passa a ser cobrado, e isso aí passa ali a angustiar. E muitas vezes você internaliza que tem que fazer aquele concurso. Exatamente. E aí você muda toda a sua vida para se direcionar para aquele concurso, que não é o seu objetivo, mas é o objetivo de outra pessoa que não entende a sua situação, porque não está prestando concurso. E isso acaba prejudicando que você chegue no resultado que você quer, que é o cargo almejado. Isso acontece muito, principalmente com essa questão de editais que estão saindo em todo momento, só que nem sempre é aquilo que você quer e é o que você está se preparando, mas você é cobrado para atender aquele edital. Isso acontece bastante. Exatamente. E é uma coisa, né, Rodrigo, que as pessoas às vezes nem se dão conta, né? Porque, como eu disse, é uma coisa que naturalmente foi internalizada, né? Assim, É, e aí o que é que acontece é que fazer essa diferenciação é algo muito delicado, é algo muito complicado, né? Mas é por isso que às vezes eu falo muito assim, né, para estudantes e tudo isso, que às vezes é importante que você coloque no papel, realmente escreva no papel assim o que é prioridade na sua vida, o que faz sentido para você, né? Porque assim, por mais que a gente saiba que nossos pais se preocupam ou, enfim, que os nossos familiares queiram o melhor pra gente, ninguém melhor para saber o que é melhor pra gente do que nós mesmos,
Até porque, assim, não adianta a gente escolher algo, né? Que, assim, imagina, vamos supor aqui que eu escolhi, eu quis minha vida toda psicologia e do nada eu escolhi fazer medicina porque meu pai, minha mãe, sei lá, ou alguém Ah, disse pra mim que era isso também, isso. na fase do vestibular, isso é muito comum, né? Exato. Então, assim, a partir do momento que eu faço uma escolha que não é minha, eu acabo me distanciando completamente do meu objetivo e eu acabo não sendo um profissional tão, tão bom como eu poderia ser se eu tivesse feito a minha escolha, né? Porque, assim, eu vou estar fazendo algo que não é gostoso para mim realizar, né? Então, é muito É, importante que a gente, de fato, olhe para isso e diferencie, assim, o que é da minha experiência e o que é da experiência do outro e que a gente entenda, principalmente, que a gente não é obrigado a responder às expectativas do mundo, né? Que, assim, o é. mundo coloca uma expectativa sobre a gente, as pessoas colocam uma expectativa sobre a gente, mas essas expectativas são dos outros, não são nossas. Então, a gente não é obrigado a corresponder. E isso é muito difícil mesmo, mas a gente precisa fazer esse trabalho constante de realmente se conectar com o que é nosso, É né? verdade. Inclusive, sobre essa questão do concurso que você é obrigado a fazer pelos pais, e tal, o colega deu uma dica interessante, que é dizer que perdeu o prazo da inscrição para conseguir escapar. Que a Sim. outra colega, inclusive, falou que estuda para a defensoria, eu acho, mas o pai queria que ela fizesse o concurso do Detran, assim, não tem nada a ver, né? Uhum. Aí essa dica de perder o prazo da inscrição aí eu achei interessante. Mas, Exato. Roxane, já seguindo um pouco em frente, tem um ponto que eu acho muito interessante ser comentado, que eu imagino que possa ajudar a lidar com a autocobrança, que é você aceitar a própria imperfeição, né? Você aceitar que você é vulnerável também. Eu, inclusive, vi isso na sua live, achei muito interessante. Eu queria que você falasse, por favor, um pouquinho mais a esse respeito. Certo. Gente, eu vou começar com um exemplo, tá certo? Que eu adoro exemplos. Vocês já pararam para pensar o quanto que é curioso o fato de a gente super admirar as pessoas que passaram por altos e baixos, né? Assim, quando você olha para uma pessoa e ela passou por vários altos e baixos, que ela precisou lutar muito para conseguir aquilo que queria, você olha, caramba, essa pessoa é maravilhosa, olha o tanto que ela lutou, né, para conseguir conquistar aquilo, ela é uma guerreira, merece tudo isso, né? E a gente olha com um olhar de admiração inquestionável, né? Mas a partir do momento que a gente olha para si, a gente não aceita ser imperfeito, né? Então, assim, por que você admira tanto a vulnerabilidade do outro? Por que você consegue olhar para uma pessoa que passou por altos e baixos e achar aquilo super bacana e você simplesmente não consegue aceitar que você é um ser humano igual a eles, igual a elas, e que você também pode errar. E porque você não consegue se olhar e se admirar, né, diante das suas imperfeições, entendendo que muitas vezes o erro é o pontapé para o acerto, né? Isso as pessoas deixam de lado muitas vezes. Mas assim, gente, quantas vezes a gente precisou cair? A gente precisou receber não, a gente precisou de desaprovações para a gente conseguir tomar consciência do que era o melhor para a gente, né? E isso é muito importante, de fato, que a gente consiga mudar o nosso olhar para o erro, sobre o erro, né? Que a gente consiga olhar o erro como algo rico, né? Como algo que tem muito a nos dizer e não simplesmente como algo que só vai nos prejudicar, né? E isso é... Fala, pode falar. Você ia falar alguma coisa? Não, que nesse sentido do que está dizendo, é interessante mesmo que as histórias no âmbito dos concursos mais admiradas são daquelas pessoas que enfrentaram uma série de reprovações e Sim. mesmo assim não desistiram, continuaram estudando e lá na frente, né, pela resiliência que tiveram, conseguiram a aprovação. Essas histórias são as histórias mais admiradas. Só que, ao mesmo tempo que são as mais admiradas, aquelas pessoas que estão no meio dessa trajetória, né, ou seja, antes da aprovação, lidando com as reprovações, não aceitam que estejam naquela situação e não conseguem se imaginar como também tendo histórias admiráveis, simplesmente porque ainda não chegaram naquele objetivo. Né? Só que aquela pessoa que passou por aquilo, ela admira, e a história dela, ela não consegue se admirar. Então, por isso que
Eu acho isso muito interessante que você falou Sim, mesmo. exatamente. Até porque as pessoas esquecem de olhar para o seu próprio processo, né, Rodrigo? Assim, nós temos processos únicos. Assim, a gente não. Uma coisa que eu acho que deve ser muito presente nessa questão do concurso são as comparações, né? Então, assim, mas a pessoa X já passou, mas a pessoa X estuda 8 horas por dia, eu só consigo estudar 4, né? E assim, ok, a pessoa tem um ritmo, tem um contexto diferente, né? E cada pessoa vai manejar a sua rotina de acordo com suas possibilidades. Mas isso às vezes é tão forte, que as pessoas acabam deixando de olhar para suas pequenas conquistas, né? No sentido de que, às vezes, o que a gente não se toca é que o processo, às vezes, é muito mais rico do que a própria conquista, né? Então, Sim, é assim, verdade. poxa, eu tô aqui estudando, eu fiz uma prova, eu não passei, mas caramba, antes eu não sabia sobre nada desse assunto, agora eu já sei muito mais. Vixe, o meu percentual de acerto antes era 60%, agora já está em 80%. Olha o quanto que eu melhorei. Né? E as É pessoas verdade. esquecem de olhar para isso, né? É muito. Nós vivemos num mundo em que as pessoas não apreciam realmente essas pequenas conquistas, né? Sim, Isso aí é algo que com certeza pode ajudar a lidar com a autocobrança, né? De você ver sim, que você está evoluindo, que realmente é um processo. Isso eu acho exatamente. muito interessante também. E assim, Mas essa questão. Oi, pois não. não, pode falar. Eu ia te fazer uma pergunta nessa questão da comparação, eu até anotei aqui, que o problema não é nem a comparação tanto com o estudo alheio, mas é mais com a história de sucesso, porque quem faz concurso sempre já sofreu uma comparação, com certeza, com o filho do vizinho, com o sobrinho do amigo do pai, enfim, sempre tem essas comparações com alguém que foi aprovado de forma precoce, que passou muito rápido, e você não. E aí essas comparações acabam fazendo você se sentir muito mal. Eu queria que tu dissesse para a gente como que a pessoa pode agir nesse tipo de situação para que não deixe aquilo afetar a própria autoestima, né, e o desempenho dela. Eu acho que uma coisa que é muito importante a gente ficar ligado quando vem isso na gente, né? É no sentido de assim, isso é necessário para a minha vida? Porque às vezes, Rodrigo, eu não sei se tu concorda com esse meu pensamento. Às vezes a gente quer algo simplesmente por ego, né? Assim, meu Deus, a pessoa passou por um concurso, super assim, vai ganhar, sei lá, rios de dinheiro, mas assim, por que eu tô querendo tanto aquilo? Será que isso realmente é tão importante para mim? Ou eu tô querendo pelo simples fato de a pessoa ter conquistado e eu não? Né? Eu acho que o primeiro estralo é a gente pensar sobre isso, assim, se isso realmente é algo importante para a gente ou não. O segundo ponto é a gente pensar que o sucesso do outro não atrapalha no nosso sucesso. Ele não influencia no nosso sucesso. Né? Eu também posso ser uma pessoa super bem sucedida, enquanto há várias psicólogas bem sucedidas ao meu lado. Então, assim, e quando eu falo de bem-sucedida, eu não falo no sentido de estar no mesmo patamar do outro, né? Que eu acho que essa é a questão, assim, de ser igual ao outro. Mas eu posso ser bem-sucedida dentro das minhas possibilidades, né? Eu posso ser Sim, bem-sucedida dentro do que é possível para mim, né? Então, assim, por que a gente se comparar com a trajetória que é do outro, se a minha trajetória é completamente diferente? Né? Assim, então, assim, o que é que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades para ser o melhor que eu posso aqui, onde eu estou, e não aonde o outro está, né? É entendi, mais ou menos interessante. isso que estava querendo saber? Era isso mesmo, Pronto. exatamente isso. Interessante. E eu acho, assim, que É, uma coisa que sim, é pois muito não. importante de ser falada, né? É que muitas vezes a gente almeja tudo isso, mas às vezes a nossa dificuldade tá na questão de se organizar. Né? Assim, a gente às vezes coloca metas tão altas pra gente, né, Rodrigo? Que eu Sim, preciso atingir 10 horas de estudo, que a gente acaba se frustrando inteiramente com isso. Então, assim, vamos começar a colocar metas palpáveis, metas possíveis, para que a gente consiga de fato alcançá-las. Né? E a partir do momento que a gente for conseguindo alcançar essas metas, a gente aos poucos, de pouquinho em pouquinho, vai aumentando, né? Porque não adianta a gente também querer algo lá em cima se isso só vai nos frustrar,
né? E aí a gente precisa, nesse sentido, de fato, olhar, né? E entender que é importante uma organização de estudo. A gente precisa, sim, saber se organizar, né? Às vezes a gente quer começar a estudar tudo de uma vez, né? Mas a gente simplesmente não consegue internalizar tudo de uma vez. Então, assim, é importante a gente saber se organizar, né? É importante a gente saber a hora de parar. Tem uma analogia que eu vi em um livro, só que agora me faltou na memória o nome desse livro. Depois eu vou pesquisar. Mas a analogia é o seguinte, que era um lenhador, certo? Que ele todo dia, né, trabalhava o dia todo cortando árvores. E aí, ele um dia decidiu testar, acabar o trabalho dele mais cedo, para ele conseguir pegar o machado, amolar e começar no outro dia. E por que ele decidiu fazer isso? Porque ele começou a perceber que ele estava precisando ficar mais tempo trabalhando, o machado estava ficando cego, então ele estava perdendo mais tempo de trabalho, ele estava produzindo menos, gastando mais energia e no outro dia estava produzindo menos. Então o rendimento dele estava lá embaixo, né? Então, assim, às vezes a gente realmente precisa saber a hora de parar para a gente conseguir reabastecer a nossa energia e a gente conseguir no outro dia recomeçar, né? Inclusive, em relação a essa questão de saber a hora de parar, a gente enfrenta muito isso. Eu faço acompanhamento para concurso, eu monto cronograma. Então, no primeiro contato com o aluno, às vezes o aluno quer estudar 12 horas por dia. E Sim, eu sei, pelo menos na minha opinião, é impossível você conseguir estudar com qualidade 12 horas por dia. E aí eu falo, a gente tem que montar algo que seja possível de você cumprir, porque no momento que você não consegue, isso vai ter um efeito negativo na sequência do seu cronograma. E aí, isso eu meio que faço assim, pela experiência, mas tem uma coisa muito interessante que eu vi você falando, que é a questão do 880, né? Porque sim. assim, se a pessoa não pode estudar 12 horas por dia, se ela não consegue atingir essa meta inalcançável, então acaba que ela, então eu não vou estudar nada. Já que eu não consegui estudar 12 horas, eu não vou estudar nada. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Certo. Gente, isso é tão do brasileiro, né? Nós somos completamente assim, ou 880, ou tudo ou nada. E o que é que a gente esquece? Que entre o 8 e o 80 existem 72 possibilidades. Né? A gente esquece que entre tudo e o nada existem mil e outras possibilidades, né? A gente vive como se na nossa vida só existisse isso ou aquilo, né? E aí, o que é que acontece? É exatamente isso. Às vezes, isso está vinculado com a história da culpa, certo? Vocês vão entender agora. Quando a gente começa a estudar, por exemplo, muitas horas por dia, e a gente, um dia, acaba não estando bem para estudar daquela forma, não conseguindo atingir a produtividade que a gente gostaria, a gente se culpa de uma forma que a gente simplesmente não consegue continuar, né? E aí isso entra várias questões. Entra a questão de que a gente não consegue se respeitar, não consegue respeitar os nossos limites e tudo isso que a gente já falou, né? Que a gente precisa saber que nós não somos máquinas. Eu acho que isso é muito importante, né? Assim, a gente tem essa mania, a gente escuta as pessoas falando direto, né? Nós não somos máquinas, não somos máquinas, mas a pessoa internalizar que você realmente não é uma máquina, né? É difícil até. É Então, assim, difícil. a gente precisa internalizar que nós não somos uma máquina, que não é sempre que nós vamos estar bem, que não é sempre que nós vamos estar conseguindo produzir, né? E que tá tudo bem. E que tá tudo bem. Que assim, eu até falei no exemplo da outra live, né? Que é como se a gente, quando a pessoa vai pra academia, né? Diz assim, agora eu vou começar a dieta e eu vou começar a ir pra academia todo dia. E aí, um dia que a pessoa desiste, um dia que a pessoa, deu uma preguiça, a pessoa, mas eu já sou um fracasso, então eu não vou mais nem um dia. Tipo assim, não adianta mais. Como assim não adianta, né? Tipo assim, você desistiu na terça, você ainda dá a quarta, a quinta, a sexta, tem todos esses dias pra conseguir recuperar, né? E aí É você verdade. simplesmente, como assim, né? E é É muito. aquela história, né? Se você se comprometer a fazer um pouquinho por dia, no final do mês você vai ter feito um monte. Você não precisa ter Sim, aquela cobrança de no único dia estudar a exato, matéria inteira. É mais ou menos isso. exatamente.
E assim, Rodrigo, essa questão da produtividade é algo que às vezes a gente é muito mais produtivo do que a gente consegue reconhecer, sabe? No sentido de assim, vocês experimentem fazer isso, assim, coloquem no papel tudo que vocês fizeram desde o momento que acordaram. Eu acordei, eu escovei os dentes, eu lavei louça, eu, sei lá, eu li um livro, experimentem colocar tudo no papel. E aí, depois, no final do dia, olhem o tanto de coisas que vocês fizeram, mesmo que você não tenha atingido tudo aquilo, sabe? Porque às vezes, quando a gente faz isso e a gente olha, a gente vê assim, caramba, eu fui produtiva, eu posso não ter atingido a minha própria expectativa. Mas eu fui produtiva, eu fiz alguma coisa, né? Eu não fui aquela pessoa assim que, sei lá, procrastinou o dia todo e que não produziu nada. Às vezes, o nosso corpo pede que a gente seja produtivo de uma forma diferente, né? Em alguns determinados dias. E tá tudo bem, né? Assim, eu gosto muito de falar da questão da flexibilidade, sabe, Rodrigo? Eu acho que a gente precisa aprender a ser flexível, né? No sentido de que, por exemplo, numa rotina de estudos, vamos supor que eu tenho vários assuntos diferentes para estudar, certo? E aí, na minha organizaçãozinha lá, no meu, como é o nome? No meu cronograma, No né? cronograma. Pronto, no meu cronograma, eu botei que na segunda eu vou estudar assunto X e na quarta eu vou estudar assunto Y. Mas o que aconteceu é que chegou na segunda e eu não tô afim de estudar esse assunto X. Então, Ok. assim, como seria trocar, né? Estudar o assunto Y na segunda e estudar o assunto X na quarta? Né? E às vezes a gente pode brincar com essas possibilidades, né? Assim, de ir fazendo ao longo do dia o que realmente o nosso corpo está pedindo. E a gente vai se reinventando, vai se adaptando, vai brincando com essas possibilidades, né? Que é muito Sim, sim. importante. E aí, Roxane, nesse tema da produtividade, eu lembrei de uma coisa interessante, assim, Hum, relacionada. Que nós nos cobramos para ser tão produtivos que aí nós acabamos querendo fazer mil coisas ao mesmo tempo. Eu não estou falando nem assim, de extensão de estudo por um longo período de tempo, mas eu estou falando de você querer fazer mil tarefas sim. assim, simultaneamente, sem ter uma organização, achando que dessa forma você vai estar sendo mais produtivo. Né? Então, nem sempre produtividade significa fazer muitas coisas, né? Acredito que é Exatamente. importante ter essa noção, né? Exatamente. Eu acho que o que as pessoas precisam entender é isso, que assim, cada pessoa tem o seu ritmo mesmo, né? Tem pessoas que super funcionam com várias coisas ao mesmo tempo. Tem pessoas que têm um funcionamento completamente diferente, que às vezes é melhor se focar em uma determinada coisa do que ficar mudando de coisa em tempo, né? Tem um exemplo que eu gosto de dar, que eu acho que se encaixa nessa questão do concurso, né? Que é assim, vamos supor que tenha uma moça que já seja casada, que tenha filhos e que seja dona de casa e tudo isso. E eu tenho uma pessoa que seja estudante, que não tenha outras obrigações para além disso, certo? E aí, quando eu falo dessas duas pessoas, essa pessoa que tem várias coisas para fazer, ela pode super se comparar e dizer assim, meu Deus, mas essa pessoa aqui vai sair muito melhor do que eu, porque ela tem tempo de ter 8 horas de estudo e eu só tenho tempo de ter 3, né? E aí, muitas vezes o que acontece é que a partir do momento que essa pessoa que tem menos tempo entende que tempo não é qualidade, ela acaba tendo a chance, às vezes, de se sair muito melhor do que essa que tem 8 horas de estudo. Né? Então, assim, se essa pessoa aqui, né, que tem menos coisas para fazer, entender isso e respeitar o seu limite, é ótimo. Né? Assim, lógico que ela também vai se sair muito bem e tudo, mas o que eu tô querendo dizer é isso, que às vezes o pouco pode ser muito. Que às vezes a gente sentar e estudar 3, 4 horas pode ser muito mais produtivo do que a gente sentar e estudar 8, né? Acredito que todo mundo tem disso, assim, que você estuda menos, mas a qualidade do que você estudou foi bem superior àquele dia que você estudou mais, mas estava desconcentrado, estava preocupado com outras coisas, né? E acredito, né, que essa qualidade do aprendizado também está muito relacionada com a sua saúde mental, né? Com a tranquilidade que você tem para estudar. Porque se você senta cheio de angústias, cheio de preocupações, a possibilidade de você se concentrar ali vai ser menor, pelo menos a qualidade do que você vai estar fazendo.
E aí, o que é que você poderia dizer, né? Somente a gente está num momento que é muito difícil para todo mundo, é um momento de pandemia, a gente vem de vários meses de isolamento social. E aí, eu acho que esses problemas de saúde, relacionados à saúde mental, se intensificaram muito nesse período, né? E ainda mais para o concurseiro que vive um mundo de muita cobrança. Aí fala, não vai sair prova mais, aí o outro fala que vai. Aí sai uma prova, não sei se eu vou fazer. Enfim, são muitas coisas passando na cabeça que é difícil você lidar com aquilo e, ao mesmo tempo, conseguir sentar para estudar com qualidade. Aí o que, que você poderia falar a esse respeito? Pronto, é o que você disse, né? Tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo para a gente conseguir elaborar tudo ao mesmo tempo, né? Assim, olha o tanto de coisas que tá acontecendo no mundo para a gente ainda precisar ser tão duro com nós mesmos, né? Então, assim, eu acho que nesse momento é importante, como eu disse, a gente aceitar esse momento, né? Mas a gente também aprender a se reinventar a partir do que nos está sendo possível, né? Assim, poxa, eu tinha um cronograma que era X. Eu tô vendo que esse cronograma X não adianta mais para mim, que dessa forma eu não tô conseguindo mais estudar. Então, assim, o que é que eu posso mexer aqui para conseguir ficar mais confortável eu estudar nesse momento? Às vezes, Rodrigo, inclusive, a gente precisa mudar a nossa forma de estudar. No sentido de que, assim, às vezes eu funciono muito mais estudando no livro. Às vezes eu funciono muito mais estudando, assistindo vídeos. Às vezes eu funciono muito mais falando para o além, né? E aí é importante que nesse momento a gente se dirija para aquela forma que seja mais confortável para a gente no momento. Porque a gente já está passando por tanta coisa que se a gente se forçar a fazer algo que para a gente já é desconfortável por natureza, vai ficar muito pesado, né? Eu acho que é muito importante mesmo que a gente entenda e que a gente não deixe de fazer é acreditar em nós mesmos, né? Eu acredito que para você passar em um concurso ou em qualquer processo seletivo, a questão-chave acredite em você, né? Tipo, acredite no seu potencial. É verdade. A confiança é tudo, né? Sim, a confiança é tudo. E assim, às vezes, a única coisa que falta é a confiança. A pessoa já sabe de tudo. Tá aparecendo meu eco, né? Assim. Ah, pronto, deu certo. Deu certo. Acho que deu agora. Pronto. Às vezes, quando a gente tá em um concurso e tudo isso, a única coisa que falta é a nossa confiança em nós mesmos, né? A gente conseguir olhar pra gente e ver o que nós somos capazes, o quão que a gente pode fazer pela gente, pelo que a gente quer, né? E eu acho que é muito importante, assim, para mim eu acho que é o ponto-chave. E assim, junto com isso, vem a questão de que porque assim, quando a gente fala de concurso, a gente fala de realmente, às vezes, precisar abrir mão de muitas coisas, né? Não vamos dizer que não é assim, porque essa é a realidade. A gente precisa abrir mão de muitas coisas. Mas, gente, é importante que a gente, por querer se cuidar e por querer produzir e por querer saber que a gente consegue sentar, a gente precisa não deixar de lado o que é essencial pra gente. Então, assim, se fazer uma atividade física é essencial na minha vida, assim, se é algo que eu gosto, que me faz bem, ainda você abre mão de todas as outras coisas, mas não abre mão da atividade física. Então, assim, aprenda a diferenciar o que é essencial e o que é essencial não deixe de lado. Porque é o que é essencial que vai fazer com que a gente consiga manter o nosso equilíbrio e a nossa sanidade mental, né? Claro. Isso é muito verdade mesmo, porque com essa cobrança excessiva por desempenho, por resultado, você acaba querendo negligenciar todos os outros aspectos da sua vida, né? Sim. Relacionamento, atividade física, alimentação, enfim, tudo somente em prol de estudar.
Mas aí a ausência desses outros aspectos acaba prejudicando também na produtividade, né? Então, é interessante que você não esqueça que a vida não pode se restringir apenas a estudar. Você tem que abdicar de outras coisas, só que você não pode viver apenas para estudar, porque aí o seu estudo não vai ter a mesma qualidade que poderia ter. É mais ou menos por aí, eu acho, né? Exatamente. Até porque nós somos um ser biopsicossocial, né? Então, assim, a gente não vive saldo cognitivo. E agora, assim, falando da questão da aprendizagem, é super comprovado que a aprendizagem não está relacionada apenas ao cognitivo. Não, a aprendizagem está relacionada ao cognitivo, ao social, ao emocional, né? As nossas relações. Tudo isso faz e influencia diretamente na aprendizagem. Então, a gente precisa aprender a se olhar como um todo, a um ser com vários pilares, né? Eu costumo muito falar isso, que uma parede, para ela conseguir ficar em pé, ela tem vários pilares, né? Então, assim como a parede, nós também precisamos de vários pilares para continuar erguido, né? Nós precisamos tá bem com a nossa cabeça saudável, nós precisamos estar bem em uma relação, nós precisamos estar nos alimentando bem muitas vezes. A gente precisa estar bem como um todo para acontecer em uma coisa, né? Porque se um pilar cair, a gente vai começar a ficar torto. E a gente sabe que é assim, às vezes a gente briga com alguém que é importante para a gente, isso influencia diretamente, né, nos nossos estudos. Então, é importante ter essa percepção, né, de que a gente é um ser total. Tem uma coisa muito interessante que você falou, que eu acho que até é importante nós repisarmos aqui, que é em relação ao estudo na pandemia. Porque você disse, né, se eu entendi corretamente, que o momento já é tão difícil que nós temos que procurar formas que tornem o estudo mais agradável, né? Então, por exemplo, por mais que você julgue que é mais importante estudar por um livro específico, se a videoaula naquele momento está sendo mais fácil de digerir, de você se concentrar, então talvez seja realmente a hipótese de você se dedicar às videoaulas, né? E considerando todo o contexto que nós vivemos, porque aí entra também um pouco na questão do tudo ou nada, né? Do 880. É melhor você estudar bem a videoaula do que você tentar estudar um livro, só que a situação está tão ruim que você não vai conseguir. Então, acho que é mais ou menos esse ponto que você tocou aí, realmente é muito interessante e se aplica diretamente à rotina que os concurseiros estão enfrentando nessa quarentena. É sempre buscar formas de tornar a rotina mais agradável, né? Sim, e isso tudo, né, Rodrigo, tá ligado simplesmente ao autoconhecimento, né? Assim, a partir do momento que você se conhece, que você se conecta consigo mesmo, você começa a descobrir 1 milhão de possibilidades em tudo na sua vida que você nem sabia, né? Assim, eu preciso me conhecer para saber qual é a minha melhor forma de aprender. Eu preciso me conhecer para saber qual é o meu momento de parar, qual é o momento que eu só tô com preguiça, qual é o momento que realmente eu não estou com cabeça e que eu não vou funcionar, né? Então, assim, é muito importante que a gente vá em busca desse autoconhecimento. Porque eu falo sempre que o autoconhecimento é a base da nossa vida. Assim. A partir do momento que a gente se conhece, a gente consegue seguir de forma muito mais leve, né? Porque, assim, como eu disse, às vezes a gente vai seguindo no botão automático, parece que ligaram o botão automático na gente, a gente só começa a seguir. Às vezes a gente não sabe nem por que a gente está fazendo aquilo, né? A gente só começa a fazer o que nos é dito, o que nos é imposto, e esquece de se perguntar se aquilo tudo que você está fazendo sentido, e se aquilo tudo que você está fazendo faz sentido. Né? Tem uma metáfora que eu até gosto, né, de falar sobre isso, que é assim, que tinha um menino que ele tinha 15 anos, certo? E aí, quando ele tinha 15 anos, ele decidiu botar no papel tudo que ele ia fazer até os 40 anos dele, né? Tipo assim, com tantos anos eu vou passar em alguma coisa, com tantos eu vou ser isso, com tantos eu vou arranjar. Escreveu a vida dele toda. E aí ele foi seguindo. Ele realmente foi seguindo e
chegou aos 40 anos, ele olhou o papel, poxa, eu realmente fiz tudo que eu coloquei no papel. Só que quando ele chegou aos 40 anos e ele olhou, e ele começou a olhar para o papel e viu aquela letra, e viu aquela forma de escrever, ele olhou e pensou assim, mas, meu Deus, eu fui refém por todo esse tempo de um garoto de 15 anos. É verdade, muito legal. Então, assim, muitas vezes a gente vai precisando se atualizar, né? Assim, coisas que já fizeram sentido um dia, às vezes nem fazem mais sentido. E talvez uma forma de estudar que antes super desse certo para você, hoje não dá mais. E a gente precisa estar se atualizando, se reinventando, se reconectando, né? Porque, às vezes, hoje a pessoa que estuda para um concurso é totalmente diferente da pessoa que estudou para um vestibular. É verdade, é verdade. Muito interessante, muito bom mesmo. E aí, Roxane, a gente está se encaminhando para o final já. Vamos completar 1 hora de live e aí o Instagram bloqueia. Então, assim, para as considerações finais, né? Qual a mensagem que você poderia deixar para o pessoal que está assistindo, que vai nos assistir depois, a gravação, sobre como lidar melhor com a autocobrança? Porque não é afastar a autocobrança, né? Você já disse que a autocobrança tem efeitos positivos. Mas Sim. Como lidar melhor com essa autocobrança, enfim, outras observações que você julgue interessantes? Certo. A primeira coisa que eu queria dizer é: não deixem com que a autocobrança seja maior do que o sonho de vocês. Né? Assim, realmente não deixem com que a autocobrança seja maior do que o sonho. Então, assim, para que isso não aconteça, se respeitem, se aceitem dentro das suas possibilidades, dentro do seu contexto, dentro da sua história de vida, né? Não esqueçam de colocar metas alcançáveis, metas que realmente vocês consigam chegar, né? Como a gente conversou, a partir do momento que a gente coloca metas muito altas e a gente não atinge, a gente só se frustra, né? E isso acaba tendo um impacto muito negativo. Não abram mão do que é essencial, mais uma vez. Eu acho que isso é fundamental você falar, né? Não abram mão, não abram mão. O que é essencial, o nome já diz, né? A gente não vive sem e é necessário na nossa vida. Outra coisa, procurem buscar a humanidade em você e no outro, né? Como eu disse, às vezes a gente tem essa questão de que o outro é perfeito, né? Mas por trás das telas do computador, por trás da nossa psicoterapeuta que está na nossa frente, existe uma pessoa real, uma pessoa com problemas, uma pessoa com altos e baixos, né? E às vezes, quando a gente consegue ter esse olhar, a gente começa a se permitir também ser imperfeito, né? Assim, eu não preciso ser perfeito, né? Assim, e busquem a melhor forma de organização para vocês, né? Se conheçam. E, gente, isso eu falo, e não é porque eu sou psicóloga, de verdade, eu falo isso até com paciente, mas, assim, uma psicoterapia é muito fundamental nesses casos, né? Assim, nesses casos não, em todos os casos, porque, assim, como eu disse, autoconhecimento é tudo, né? Assim, verdade. se a gente se conhece, a gente sabe guiar a nossa vida. Então, assim, a psicoterapia nos ajuda a ter esse olhar mais sensível com a gente mesmo, né? Então, é muito importante. E de resto é isso. Não esqueçam de pensar sempre no que vocês sempre foram antes do mundo dizer o que vocês precisavam ser. É uma frase que eu amo, né? Muito bom. O que é que você sempre foi antes do mundo precisar lhe dizer o que você devia ser, né? E eu acho que é isso. Muito, muito bom, muito bacana. O tempo passa rápido, né? O papo estava muito bom, o tempo passou 1 hora voando. Eu queria te agradecer muito, Roxane. Tenho certeza que suas palavras vão ajudar muita gente. É um momento muito difícil que o mundo inteiro está passando, mas os concurseiros também, principalmente, é uma fase muito difícil da vida dentro de uma fase muito difícil do mundo. Então, é uma fase duplamente difícil. E aí, refletir sobre esses temas relacionados à saúde mental, eu acho que é mais importante do que nunca, né? Nesse momento é mais importante do que nunca. Então, por isso, eu queria te agradecer pela disponibilidade de ter comparecido aqui no nosso perfil do Ouse Saber. Eu queria agradecer ao curso também pela iniciativa de tratar desse tema e agradecer a todo mundo que assistiu. Espero que gostem, que tenham gostado, na verdade, que o que a gente conversou aqui possa lhe ajudar de alguma forma, tá bom?
Pois então, Roxane, muito obrigado, tá? Eu que Novamente. agradeço, eu fiquei muito feliz com o convite, né? Eu acho que é isso que o mundo está precisando, né? O mundo está precisando que a gente realmente entenda que o estudante, ele não é só um livro e um papel, né? Que o estudante é para além disso. Eu fico muito feliz mesmo, quando eu vejo iniciativa como essas, né? De realmente olhar o ser humano como um todo e querer ajudar e querer ter alguma iniciativa para conseguir facilitar esse processo. Então, parabéns de verdade pela iniciativa de vocês. E muito muito obrigada. obrigado. Muito obrigado também. Boa noite, Boa pessoal. Tchau, noite, tchau. gente. Obrigada. Tchau. Tchau.